A paz do Senhor, amados, amém? Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Noite de vitória, onde o Senhor vai falar conosco, amém? Estamos aí nessa jornada de 3 quartas-feiras. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. E essa é a 3ª quarta-feira e nós estamos falando sobre o perdão. Fala para o irmão que está do seu lado aí, a importância do perdão. E vimos na 1ª quarta-feira, você que esteve conosco, acerca de como era no tempo da lei, né, e como que Deus se estabelece nesse processo de resgate, nesse processo de conserto com o homem, nesse processo de busca em estar em comunhão novamente, né, o homem com Deus, nesse processo de possibilitar, de viabilizar um caminho, uma maneira, né, de novamente se adorar a Deus na sua plenitude. Então Deus vem nesse processo didático, pedagógico, para ensinar o homem a estar junto com Deus, para ensinar ao homem como andar com Deus. Então Ele vem e estabelece lá, depois que o povo sai do Egito, né, ali no Êxodo, e quando o povo entra na terra de Canaã, aprendemos que houve ali um momento onde Deus derrama sobre o povo as leis, né, e o povo andava debaixo da lei de Moisés, né, e como era difícil, porque o perdão vinha através do sacrifício do animal, né, havia um preço de morte pelo pecado, as coisas não mudaram. Fala para o irmão que está do seu lado aí, Deus não mudou. Fala para ele assim, o salário do pecado é a morte. Mas vimos lá que, né, Deus estabelece a lei, e dentro daquele princípio da lei, né, havia uma figura sacerdotal, havia um homem, né, uma família, uma casa cujo Deus elege como sacerdote sobre o povo, que representava Deus nessa terra, e tinha a missão, né, era incumbida ao sacerdote que trouxesse para o povo aquilo que era a direção de Deus e levasse para Deus, né, aquilo que eram as demandas do povo. Então o sacerdote era um homem que tinha autoridade de orar sobre a vida da pessoa, e quando havia um pecado, a pessoa trazia um animal. Vimos isso, né, na 1ª quarta-feira, e aquele pecado era transferido para aquele animal através da oração do sacerdote, e ali era sacrificado aquele animal em oferta, em holocausto, em expiação ao pecado. Aprendemos que esse sacrifício era ineficaz. Aprendemos que as pessoas que andavam debaixo da lei, movidas pela lei, elas andavam movidas pela obrigação. Fala para o irmão que está do seu lado aí, quem andava pela lei, andava movido pela obrigação. Pela obrigação de se estar, né, cumprindo, pagando o preço. E havia também, então, sobre essas pessoas uma exigência de que nada, né, ficasse em débito, de que nada ficasse, né, em aberto, né? Então, se eu pecasse, eu tinha que pagar. E se alguém pecasse comigo também, tinha que pagar contra a minha vida. E por isso que a palavra de Deus diz que lá naquele tempo da lei, era olho por olho e dente por dente. Fala para o irmão, e olho por olho, dente por dente. Não se perdoava nada, não se abria mão de nada. Do jeito que era feito comigo, tinha que pagar. Do jeito que era que a pessoa me tratasse, então eu ia tratar ela. Do jeito que ela fizesse, né, contra a minha vida, eu faria com ela. Então se ela fizesse mal, eu pagaria mal. Se ela fizesse bem, eu pagaria bem. E assim se vivia na época da lei, um período aonde Deus estava ensinando o povo a reaproximar-se de Deus. Havia ali um ensino didático, amado, apontando para um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, o sacrifício perfeito é o sacrifício de Jesus. E aprendemos que esse povo, caminhando com Deus, andou debaixo da lei, até que na plenitude dos tempos, Cristo veio até nós. E Ele foi lá e morreu em nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito. Aprendemos então que esse ato de misericórdia, esse ato de Deus, né, por nós, através de Cristo Jesus, essa graça de Deus em pagar o preço do pecado
que nós cometemos, em pagar o preço no nosso lugar. Aquela cruz não era para ele, querido, aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz, querido, né, nela ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Essa graça, esse favor não merecido, esse sacrifício, agora já não é mais necessário que eu traga animais, que eu traga, né, ofertas de animais para que seja expiado o pecado. Não, não, não. Vivemos na época, na plenitude da graça de Deus. E toda vez que eu olho para a cruz de Cristo e creio que aquele sacrifício foi no meu lugar, e creio que o sangue dele derramado foi no lugar do meu sangue, e creio, né, que o sacrifício que ele fez foi em favor da minha vida, para pagar o preço do meu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quando eu creio nisso, essa graça me alcança, e o perdão de Deus vem sobre a minha vida. Quando eu creio nisso, amado, eu já agora não sou mais movido pela obrigação, porque agora aqueles que estão debaixo da graça são movidos pela gratidão. Fale para o irmão aí, nós somos movidos pela gratidão, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, por aquilo que Cristo operou na nossa vida, né? Pela acusação que Ele tirou. Por isso, querido, você pode se alegrar, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa por onde você trilhou, não importa, né, os caminhos que você passou, não importa. Quando você olha para Jesus, quando você olha para a cruz de Cristo, quando você discerne que aquele preço pago foi pago no meu e no seu lugar, quando você entende isso, há perdão para a sua vida, há perdão para a minha vida. Na cruz Cristo estava abrindo um caminho de redenção, um caminho de resgate, um caminho de salvação para a sua vida e para a sua família, possibilitando estarmos com Deus, possibilitando agora vivemos uma vida em comunhão com Deus. Naquele momento, quando ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. Aquele lugar onde aprendemos na primeira quarta-feira que somente o sacerdote acessava, agora por meio de Cristo, por intermédio de Jesus, nós temos livre acesso à graça de Deus, possibilitando salvação, possibilitando estarmos na presença de Deus, possibilitando estarmos, né, junto com Deus, porque a nossa dívida era simplesmente, amado, impagável. A lei existiu para isso, para mostrar ao ser humano, para mostrar ao homem, e todo o Antigo Testamento revela isso, que o homem por si só não pode produzir salvação, porque não há nada de bom em nós, porque não há nada, querido, a bondade, ela não habita no ser humano, ela habita em Deus. E quando Deus habita em nós, aí sim há algo de bom na nossa vida, aí sim há algo de proveitoso na nossa vida. Aí sim, querido, as nossas inclinações deixam de ser para o mal e começam a ser para o bem. Aí as nossas inclinações começam, né, a mudar de direção, porque nós inclinávamos para o mundo e para as coisas do mundo. Agora, movidos pela gratidão, nós nos inclinamos para Deus e para a salvação que Ele tem para nós. Pergunta para o irmão que está do seu lado: e você é grato a Deus? Você ainda acha que dá conta sozinha, mano? Você ainda pensa que alguém vai estar lá no céu dizendo assim: não, estou aqui porque eu fui bom, estou aqui porque eu fiz tudo certinho, estou aqui porque eu fui melhor do que muitos por aí, estou aqui porque com os meus méritos e esforços, né, com as coisas que eu fiz de bom na terra, eu consegui adquirir lugar no céu. Não, amado. Lá no céu nós vamos estar lá batendo no peito e agradecendo a Deus, falando: Senhor, é só pela sua graça que nós estamos aqui. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos resgatou na cruz. O Senhor abriu um caminho, o Senhor estendeu a mão, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. O Senhor abriu para nós, querido, um caminho excelente. O caminho é Ele mesmo, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós olhamos para isso e analisamos isso, brota em nós o que? Gratidão, né? Porque não éramos merecedores. Aquela cruz era para nós, porque o salário do pecado é a morte.
mas Ele foi lá e morreu no meu e no seu lugar. Isso produz em nós um pensamento diferente. Quando entendo isso, para que esse sacrifício de fato, né, seja válido para a minha vida, é necessário que eu venha discernir isso. E quando eu entendo o tamanho da dívida que foi paga, e quando eu entendo o tamanho do perdão que me foi dado, e quando eu entendo, querido, que Ele não cobrou nada por isso, quando eu entendo que Ele não, né, requereu nada disso, Ele não cobrou o ingresso, quando eu entendo, querido, que Ele não fez pensando, confiando, né, que eu iria responder. Não, Ele fez de maneira incondicional, porque o amor de Deus sobre nós é incondicional, amado. Não depende da sua resposta. Ele te ama e ponto final. Essa é a nossa confiança. É incondicional, amado. Talvez seu pai não te amou, talvez sua mãe não te amou, talvez a sua esposa não te amou, talvez o teu marido não te amou, talvez os teus filhos não te amam. Mas Deus tem um amor incondicional pela sua vida, querido. E quando eu olho para isso, eu que não merecia esse amor, eu que trilhava em trevas, eu que trilhava em caminhos tão distantes, eu que vivia a minha vida ocupado e tão ocupado e somente ocupado comigo mesmo, eu que era carente de tudo, mas não compartilhava nada com ninguém. Eu que não tinha nada e necessitava de tudo, mas tudo que era me dado eu não compartilhava com ninguém. E agora Ele que era dono de tudo e não reteve nada, compartilhou tudo na cruz, comigo e com você. E quando eu olho para isso, amado, o meu coração agora se move em gratidão, porque Ele não exigiu nada para me perdoar. Por que a gente fica exigindo as coisas uns dos outros? E aí nós aprendemos que o amor de Deus é incondicional. Fala para o irmão que está do seu lado: o amor de Deus é incondicional. Agora fala para ele assim: porém o perdão tem uma condição. Faz assim com o dedão para ele assim: uma condição. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 6, abre lá. Mateus capítulo 6, verso 14. Quem achou diz amém. O irmão já pôs no telão também. Se você quiser acompanhar no telão, fique à vontade. E quando o Senhor vai ensinar os discípulos uma oração, quando o Senhor vai ensinar, e essa oração do Pai Nosso, amado, é algo profundo, é muito mais do que uma reza, é muito mais do que um rito religioso. Não, amado, Jesus vem revelando ali princípios do céu, vem revelando ali princípios daqueles que vão residir com Ele na glória, vem trazendo uma nova categoria de princípios, um novo patamar de valores. Mas o interessante, amado, é que a gente guarda muito a oração, porque dentro da doutrina católica da qual fomos, né, criados desde a infância, no país aí, no Brasil, um dos maiores países católicos do mundo, dentro dessa doutrina aprendemos muito a oração do Pai Nosso e fizemos muito ela e fazemos até hoje, né? Eu gosto muito de quando faço reuniões em locais da onde eu sei que as pessoas não são evangélicas, né? Faço a oração, mas gosto muito de fechar com a oração do Pai Nosso, porque conforta o coração de todo mundo, porque traz princípios aos corações, porque comunica valores de maneira universal, porque quebra barreiras de placas e de ritos religiosos, porque fala aos corações, porque essa oração, querido, revela a identidade de Deus e a identidade da igreja, porque quando Jesus vai orar, Ele não fala meu Pai, Ele podia falar, mas Ele fala Pai, compartilha. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem que aprender a compartilhar, irmão. O Pai era só dele, porque Ele era o unigênito de Deus, o único. E ali Ele começa a revelar aquilo que Deus tinha como propósito para a humanidade, porque no momento que Ele morre e depois ressurge dos mortos, a Bíblia diz que Ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito de muitos. Ele deixa de ser o único
para ser o irmão mais velho, porque ele compartilha aquilo que ele tem, ele libera aquilo que ele tem, sem esperar nada em troca, amado. É por isso que nós precisamos aprender muito com Deus, porque a gente fica esperando algo em troca, porque a gente, tudo que fazemos, né, vivemos na sociedade capitalista, promíscua, aonde as relações são estritamente comerciais, e sempre se espera um retorno, e sempre se espera algo em troca. Mas deixa eu te falar um negócio, querido, já foi realizado um depósito na sua vida, daquilo que é a graça e o amor de Deus, isso está transbordando no seu coração. Então compartilha, porque a fonte do amor de Deus na sua vida, ela é inesgotável. E quando Jesus agora vai ensinando, ele já começa dizendo assim: olha, Pai nosso, porque não é só meu, ele já compartilhou. E todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, mas o interessante é que depois do versículo 13, onde ele encerra e fala amém, ele traz um princípio de Deus muito forte. E no versículo 14 tem um princípio, né, uma condição, porque muita gente confunde. O amor de Deus de fato é incondicional. Quando ele foi lá na cruz, querido, ele foi por mim, por você, pelo ladrão, pelo estrupador, pelo traficante, pelo adúltero, ele foi por todo mundo, na expectativa de que todos conhecessem a graça de Deus, no projeto de que todos, vendo essa plenitude de Deus, se arrependessem dos seus maus caminhos, na intenção de que todos que reconhecessem isso, agora já não andassem mais movidos pelas obrigações, e nem movido a obrigar alguém a seja lá o que for, mas que agora o homem andasse movido pela gratidão, para que se relacionasse pautado pela gratidão, para que andasse agora motivado pelo amor, mas não o amor desse mundo, mas o amor de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: o amor de Deus tem que estar, olha para ele aí, no seu coração, porque Jesus vem e estabelece um novo patamar para o amor, um amor que transcende o sentimento, um amor que é muito mais do que eu me afeiçoar, um amor que é muito mais do que eu trocar palavras lindas, um amor que é muito mais do que somente eu querer que alguém fale alguma coisa sedosa no meu ouvido. Não, amado, o amor que transcende, né, o sentimento e chega no campo do comportamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele se comportou, ele enviou o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça. Como você tem amado as pessoas, mano? De sentimento ou de comportamento? De palavras ou de posicionamento? De pensamentos ou de atitudes? E quando ele vem dizendo aqui acerca, né, porque o amor dele foi uma atitude, um posicionamento, uma postura incondicional. Houve uma ação, ele veio e morreu. Mas agora o perdão, há uma condição para ele, amado, para que esse sacrifício seja válido para a minha vida, para que eu agora receba esse perdão, para que agora a minha dívida seja paga, para que agora seja anulado esse meu pecado, para que isso de fato seja verdade na minha vida. Eu tenho que discernir e andar movido pela gratidão. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é grato, meu irmão? Olha só, versículo 14: pois se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. E ser perdoado é muito bom, né, amado? Ter a dívida anulada é muito bom. Ter a dívida cancelada é maravilhoso. Ter a dívida apagada é coisa tremenda. Você dever algo e alguém fala: não, meu irmão, está na bênção, não deve mais não. Você ter uma ofensa esquecida é muito bom. Mas agora, quando demanda você perdoar, quando demanda você ficar no prejuízo, quando demanda você, né, perder, quando demanda você abrir mão, aí já complica.
Pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Pastor, o senhor não sabe o que me falaram. Pastor, o senhor não sabe como eu fui tratado. Deixa eu te falar um negócio, eu não sei mesmo não. Mas eu sei o que fizeram com Jesus. Sei como ele foi tratado. E sei como é que judiaram dele. Porque se você for olhar para tudo que Cristo passou, amado, e ele passou por nós, eu acho que você não passou nem um pouquinho do que ele passou. Se você for olhar as humilhações que ele sofreu, se você for olhar os tapas na face, se você for olhar as cuspidas no rosto, se você for olhar as chicotadas, se você for olhar, querido, né, os açoites que ele tomou, se você for olhar a vergonha que ele passou, se você for olhar o ultraje que ele sofreu, mas ele não desistiu, querido, ele foi até o final, porque ele estava todo momento, instante, pagando a sua dívida. Aí eu fico olhando, as pessoas, pastor, não, pastor, não dá para perdoar não, você viu o que ele falou para mim, falou uma coisinha desse tamanhozinho. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. A pessoa vem até vermelha, vem beiçuda, o senhor não sabe o que ele falou comigo, pastor. Olha, o que foi, filho? Não, o senhor não sabe o que ele fez. Eu falei, não sei mesmo não. Um dia eu falei para o irmão, eu falei, peraí, era um problema entre irmãos. Eu falei, ele te deu algum tapa na cara, meu irmão? Não, pastor. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Ele te deu uma cuspida na cara, daquela cheia de catarro. Ele falou assim, não. Eu falei, ele te deu uma chicotada, daquela de cravar nas costelas e arrancar carne com osso junto. Ele falou, não. Eu falei, meu irmão, então eu não sei o que ele fez, mas eu acho que dá para perdoar. A conversa parou ali, porque a gente não quer abrir mão de nada. E aí depois a gente tem a coragem de fazer a oração do Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem devido. E perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. Amado, o que você está guardando no coração? Vem comigo, abre lá no capítulo 18 de Mateus. E todo mundo conhece essa passagem. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? E Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus pode ser comparado com um rei que quis ajustar contas com seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Então, não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostou-se e o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a sua dívida. Aquele homem, querido, que foi chamado, Jesus começa com essa parábola, dizendo assim, olha, tinha um rei, e ele foi acertar a conta com seus servos, e trouxeram o maior dos devedores. E o camarada devia 10.000 talentos. Era uma soma incalculável, amado, era uma soma impagável, era uma soma, inatingível, não havia como pagar essa dívida. O rei simplesmente olha e fala assim, ó, prende esse rapaz aí, vai lá, busca a família dele, a mulher, os filhos, vende tudo como escravo e abate na dívida. Aquele homem vai e se ajoelha, a parábola conta que ele se ajoelha, se prostra, fala, ô Senhor, tem misericórdia, tem paciência, que eu vou te pagar. O rei olhando para ele, tendo íntima compaixão, se colocando no lugar dele, falou, como é que esse homem vai pagar? Não há como, não há possibilidade dele pagar. Fazer o seguinte, meu filho, levanta, sua dívida está perdoada. Jesus conta uma parábola, uma história, amado. Quem que é esse rei? É Deus. E quem que é esse miserável que estava devendo essa dívida? Sou eu e você. Impagável. Não havia solução, amado. Mas aí o rei olha e fala assim, não, está perdoado, está liberado. Aquele homem sai saltitante, sai alegre, ele sai pulando, ele sai feliz da vida, regozijando, ele põe o pé para fora. Quando ele pisa de fora do palácio, ele vê um cara que devia uma merreca para ele. Opa,
Catou o cara pelo colarinho, sacudiu, falou: me paga, rapaz. E era assim, merreca, nada. Olha o que diz a Bíblia. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, para que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe saldasse a dívida. Quantas vezes, amado, nós não perdoamos nada? Quantas vezes, amado, nós não perdoamos as mínimas coisas? Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos no prejuízo? Será que não há gratidão no nosso coração para que a gente possa entender que a minha dívida que foi perdoada era muito maior e já não há prejuízo que possa me causar? Quem quer que seja, o meu coração é livre, o seu coração é livre, então perdoa. Até quando você vai carregar isso, meu irmão? Tem gente com situações aí atravancadas, travadas no seu coração há tanto tempo. Questões que aconteceram há 1, 2, 3, 10 anos e você ainda carrega isso. A Bíblia diz que a falta de perdão, ela é câncer nos ossos. A pessoa vive amargurada, a pessoa vive, com o coração preso, dizendo assim, todos os dias: não sei por que aconteceu isso comigo, ele não podia ter feito isso comigo, ela não podia ter feito isso comigo, ela errou, de fato errou mesmo, meu irmão, assim como você e eu, mas Cristo já te perdoou, então libera. Libera. Aquele homem não liberou, falou: não. Que perdão que nada, rapaz. Segurou pelo colarinho, chamou o guarda da praça: vem cá, eu estou me devendo, leva para a cadeia. Mas só que Deus vê tudo, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado e fala: cuidado, porque Deus tudo vê. Ele vê lá na sua casa, Ele vê lá no seu trabalho. E olha só o que acontece. Verso 31. E vendo os conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que sucedera. Então seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer do teu companheiro, como também me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu Senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Porque Deus vem agora e tira aquele peso. Assim como o rei tirou aquele peso daquele homem, e ele saiu alegre, saltitante. Tem gente que vem na igreja, recebe uma palavra, sai alegre, saltitante. O peso é arrancado. Mas agora, quando ele não consegue liberar perdão, aquele peso é devolvido para ele. E é por isso que a sua vida está tão pesada, meu irmão. Porque nós temos que aprender a ter o coração livre. Porque quando Deus vai te abençoar, preste atenção, isso é muito sério. Ele não olha as pessoas que erraram com você. Quando Deus vai te abençoar, Ele olha o seu coração. E quantas bênçãos nós temos perdido? Porque não estamos entendendo a graça do perdão. Porque o perdão, amado, é essa via aonde a salvação transita. De maneira que, se o perdão não é uma realidade na minha vida, só pode perdoar, amado, aquele que de fato entendeu e foi perdoado. Agora, se o perdão não é uma realidade na minha vida, amado, porque o perdão é essa via aonde a salvação transita, mas se ele não é real na minha vida, a salvação não chega em mim, a salvação não chega na minha casa. Eu já vi gente brigar em supermercado por causa de centavo, mano. Por causa de centavo. Por causa de nada. Eu já vi um ser humano destratar o outro
por conta de detalhe. Como você gosta de ser tratado, irmão? É assim que você tem que tratar as pessoas. Quando uma pessoa te trata mal lá no seu trabalho, você não acha ruim? Vez por outra eu sou testado na minha paciência. Me liga aqueles operadores de call center para vender. Boa noite. Cansado. Só não quer um cartão de crédito? Não, obrigado. Não, mas eu preciso explicar ao senhor as condições. Então vai, explica aí. Não, mas eu não vou querer não. Não, mas só pedir pegar, só para... Não posso. Nada não, mas eu já tenho. É uma meia hora para ficar livre daquilo. Mas como é que você gosta de ser tratado? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Será que você tem entendido isso na sua vida? Como você tem tratado a sua esposa, como você tem tratado os seus filhos, como você tem tratado, porque tem gente, amado, que lá fora, com o seu cliente, lá no seu trabalho, você é todo doce, você é selecionado, seleciona as palavras, escolhe bem, com o gerente do banco, você está precisando do dinheiro, você fala direitinho, mansinho com ele. É um príncipe. Aí em casa é só o cavalo do príncipe. Pá. Só na... Lá fora é uma princesa. Chega em casa, tem até verruga, né, no nariz, uma bruxa. Não, amado, a gente tem que entender a graça. Porque tudo aquilo que foi derramado por Deus na minha vida, eu agora posso compartilhar com as pessoas. Porque quando Deus vai te abençoar, Ele olha o seu coração. Fala para o irmão que está do seu lado. E quando Deus vai te abençoar, Ele olha o seu coração. E como é que está o seu coração, irmão? Talvez tem coisas aí, antigas. Talvez doeu mesmo. Talvez foi humilhante mesmo. Estou aqui diminuindo o seu prejuízo, não é isso. Mas eu tenho certeza que maior dor, maior humilhação, maior dificuldade passou o nosso Senhor na cruz. E se Ele suportou calado, dá para nós suportar. Se Ele conseguiu olhar para aquele homem que estava batendo o martelo e cravando os pregos nos punhos, nas mãos, nos pés, e olhar assim, falando: Pai, perdoa, porque Ele não sabe nem o que faz. Como é que está o seu coração? Há uma história na Bíblia, já vou encerrar, de um homem que estava passando na maior dificuldade da vida. E esse homem era um homem muito famoso, respeitado, rico. Mas em meio a essa dificuldade, ele perdeu a família, ele perdeu os recursos, ele perdeu o respeito. E a Bíblia diz que alguns amigos vieram para consolar ele. E quando chegaram de longe, viram aquele homem que só andava vestido de linho, que só andava com vestes lindas, que só andava de carruagem, que só andava com roupas novas, cercado de pessoas. Quando chegaram na porta da casa dele e olharam e viram lá sentado aquele farrapo de imundício, sentado num monte de cinza, olharam e falaram: mas não é. Não é possível. Rapaz, é o Jó. Não é Jó. Não é. E foram chegando. E olharam e falaram: não, é Jó. E tão calamitoso estava, tão, feio estava a situação de Jó, tão esquisita, tão apertado o estado, que a Bíblia diz que aqueles homens ficaram 7 dias só olhando para Jó. Fala para o irmão aí, não é 7 horas, são 7 dias só olhando para Jó, tentando entender, tentando discernir. E quando começaram a falar, chegaram à conclusão de que Jó estava passando por aquilo ali porque ele tinha errado, ele tinha cometido algum pecado, algum delito contra Deus. E quando começaram a falar, em vez de consolar Jó, começaram a acusar Jó: você está passando por isso, porque você aprontou alguma, Jó.
Fala o que você fez aí, rapaz. Alguma coisa você aprontou. E um falava, o outro falava, e esses 3 amigos iam falando, e ficaram o tempo todo, ao invés de consolar, ao invés de estender a mão, ao invés de ajudar, ficaram ali, né, tentando achar uma maneira de culpar a Jó, rebaixar a Jó. E talvez, amadas pessoas, em vez de estender as mãos para você, tem tentado te afundar mais para baixo. Em vez das pessoas dar uma palavra de ânimo, tem dado uma palavra de tristeza. Fala, realmente você vai morrer, realmente você não tem jeito, realmente não há solução. Começaram a ofender Jó. Quem sabe as pessoas têm te ofendido. Começaram a falar das coisas mais difíceis para Jó, no momento que ele mais precisava de uma palavra amiga. Depois de falar, levantaram e foram embora. Imagina o coração de Jó. Ah, poxa vida, já perdi minha família, perdi minhas propriedades, perdi o respeito, perdi a consideração que tinha, e ainda de quebra, por último, vem esses 3 cidadãos que eram meus amigos chegados, e me falam uns desaforos desses. Mas aquela hora, era a hora que Deus estava pronto para abençoar Jó. E Deus faz um teste com Jó. Olha lá, capítulo 42 de Jó. Já vou encerrar. Capítulo 42 do livro de Jó. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratareis conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Estava indo embora depois de passar dias ali, ó, batendo em Jó com as palavras. Aí Deus para eles no caminho e fala assim: agora vocês vão voltar lá, e eu só vou aceitar uma oração de uma pessoa para perdoar essa loucura de vocês. A oração de Jó. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está pronto para orar por aqueles que estão te perseguindo? Você está pronto para orar e abençoar aqueles que te humilharam? Você está pronto para orar, meu irmão, e abençoar aqueles que falaram coisas sobre você que não era verdade? Você está pronto, meu irmão, para pagar o mal com o bem? Imagina aquela turma voltando, imagina Jó falando: não, lá vem que as camaradas de novo. Já falar que eu errei, já falar que eu pequei, já falar tanta coisa de mim, já falar barbaridades, horrores. Sabe que eles não vão me dar sossego? Imagina eles chegando: ô Jó, você tá bom? Jó fala: o que vocês querem? Vocês vieram maltratar a minha vida de novo? Vocês vieram zombar de mim? Vocês vieram me envergonhar? Vocês vieram me humilhar? O que vocês querem? Não, Jó sabe o que é? Nós queremos uma oração. Ora por nós, Jó. Nessa hora, Deus estava olhando para Jó. E é nessa hora, nesses momentos, que Deus está olhando para você. Quem está me entendendo aqui, amado? Imagina a surpresa de Jó. Pô, esses caras estavam aqui falando mal de mim agora, estão pedindo oração. Esses caras estavam me perseguindo agora, estão pedindo oração. Ele podia olhar e falar: não, vá pedir oração para o pastor da igreja de lá.
Vá pedir ajuda no outro canto. Vá ver se alguém ora por vocês. Ele podia brigar, ele podia pagar com a mesma moeda, ele podia simplesmente não orar. Mas Jó tinha um coração que liberado, mano. Em meio àquela situação, eu fico imaginando, Jó estava apodrecendo, irmão. Ele tinha úlceras, problemas na pele que comia a pele dele. A Bíblia diz que a pele de Jó estava negra, preta. A Bíblia diz que Jó estava apodrecendo por dentro, ninguém aguentava o hálito dele. Imagina Jó, que ele sentado na cinza, no pó, se esforçando para levantar, se esforçando para se erguer, sem forças, sem ânimo, sem coragem, mas ele não reteve, ele compartilhou aquilo que ele tinha no coração, que era a palavra de Deus, o amor de Deus. E ele começa a orar por aqueles homens. Olha o que acontece. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte dos amigos de Jó. É isso? Mas não era Jó que estava orando pelos amigos? Espera aí que eu acho que eu li errado. Mudou o Senhor a sorte dos perseguidores de Jó. É isso? Quem estava recebendo oração era Jó, mano. Eram os amigos. Mas olha que é por isso que eu sou crente, irmão. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. É assim que o Senhor vai fazer na tua vida, meu irmão. Quando você aprender a compartilhar. E a Bíblia diz que Jó veio a ter o dobro de tudo que ele possuía antes. Porque houve restituição na vida de Jó, quando ele não reteve o perdão de Deus no seu coração. Eu não sei o que te fizeram, eu não sei o que foi tirado de você, eu não sei o que falar de você, eu não sei aonde você foi humilhado, aonde você sofreu o dano, o prejuízo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. O Senhor já te perdoou, Ele já derramou amor no seu coração. Há amor suficiente no seu coração, e há perdão suficiente no seu coração, para você compartilhar, seja lá com quem for. Porque na medida que você perdoa, na medida que você ora, na medida que você abençoa, na medida que você libera, o Senhor vai mudando a sua sorte. E aí sim Ele vai restituir tudo aquilo que foi tirado de você. Porque Ele restituiu na vida de Jó. Porque o perdão, amado, é a chave para a salvação. Fala para o irmão aí, o perdão é a chave para a salvação. E na medida que a gente vai perdoando, Deus vai trazendo restituição sobre a nossa vida. Você crê nisso? Vale uma salva de palmas para Jesus?